Olá, pessoal. Estamos novamente aqui com mais um tema. Eu sou a Lourdes Possato, psicóloga, gestalt terapeuta e escritora, e gostaria de falar hoje sobre as personalidades introspectivas reservadas, sobre timidez, sobre aquela personalidade que a gente chama de perua, e os ostensivos e extrovertidos. Antes de iniciar o nosso tema, eu gostaria de responder uma pergunta que me foi deixada nos últimos 2 vídeos, quando eu falei de personalidade perfeccionista. E aí uma pessoa perguntou a diferença entre responsabilidade e excesso de exigências. Então vamos lá. Responsabilidade é exatamente aquelas ações que estão associadas com a espontaneidade, com a sensação de dever e principalmente com o aspecto pessoal. Então nós precisamos perceber que cada um é responsável por si mesmo. Ninguém toma remédio por você, ninguém come por você. Então vejam como a natureza é sábia. Então quando nós paramos para observar a nossa natureza, nós percebemos nitidamente o nosso campo de ação, aquilo que depende de mim e aquilo que não depende de mim. Quem tem bebê, quem já teve filhos pequenos, sabe, por exemplo, o quanto é ruim, desagradável, doloroso aquele bebê ter febre, uma infecção, de repente até ficar internado. E o que nós pais fazemos? Ou os cuidadores? Nós o levamos ao médico, ao pediatra, ao hospital, e nós compramos os remédios e nós damos esses remédios para esse bebê. Nós podemos cuidar, nós podemos até ficar a noite toda acordado, olhando, né, acompanhando. Mas veja, nós não podemos entrar naquele organismo para fazer nenhuma mudança lá dentro. Então, nós precisamos perceber que apesar do nosso amor, apesar de do nosso cuidado, do nosso desvelo, nós temos sim limites específicos, não é? Então a responsabilidade, por exemplo, neste caso, está em cuidar. Os filhos pequenos, quando a gente tem os pets, os nossos queridos pets, nós precisamos cuidar, eles são nossa responsabilidade, sim. No caso dos pets, é uma responsabilidade eterna enquanto eles estão com a gente, porque veja, eles não sabem fazer comidinha sozinhos, né? Eles também não sabem ir ao veterinário sozinho. No que se refere aos filhos, a partir do momento que eles começam a crescer, é muito ruim que os pais continuem a fazer o que eles já sabem. Por quê? Porque os pais não estariam dando a chance deles ganharem confiança, autoconfiança, aquela percepção da capacidade, a possibilidade de aprender a se virar, a se bancar, que é a responsabilidade dos pais também. Então, a responsabilidade, esse campo de ação onde nós cuidamos, a responsabilidade pessoal é 100%. A responsabilidade pelo outro é 0%. Tá? A responsabilidade por qualquer tipo de relacionamento é 50%, porque são dois. Tá? E eu não posso fazer a parte do outro. Então, qual a diferença entre responsabilidade e excesso de exigências? É justamente quando nós saímos desse campo de ação que compete a nós e nós entramos nas cobranças. Excesso de exigências, excesso de cobranças, está ligado à personalidade perfeccionista, que é o que foi abordado nos 2 últimos vídeos, falando exatamente sobre a origem, as dores, a neurose e como sair, né, como cuidar dessa personalidade perfeccionista, justamente para a gente perceber limites, aceitação da vida, das coisas como são, das pessoas como são, e podermos canalizar os nossos potenciais para nós. Certo? Responsabilidade é isso. E o que é dever? Dever
É aquela percepção que entre fazer e não fazer, eu me sinto melhor fazendo. É o exemplo, por exemplo, do dever filial, né? Entre cuidar e não cuidar, entre, por exemplo, ficar insistindo para o papai ou para a mamãe, né, irem ao médico mesmo quando eles não querem ir, e levá-los, é um dever filial. Eu vou respeitar o livre-arbítrio? É lógico que sim, mas chega um momento que a gente vai bancar o cuidar deles também. O cuidar, por exemplo, de um bebê que ficou ruim de madrugada. Eu posso não querer levar ao veterinário, ao médico, ou o pet no veterinário, mas veja, eu vou levar, porque é um dever. Entre não fazer e fazer, eu me sinto melhor fazendo. Então não é uma obrigação, tá? É o que eu sempre falo, essa negociação interna entre o eu quero, eu posso, eu não quero porque é uma obrigação ou é um dever, parece boba, mas é muito importante no quesito autorrespeito, autorresponsabilidade, que é o que eu tanto tenho falado, não é? Às vezes a gente carrega, às vezes não, na maioria das vezes, a gente carrega todas aquelas necessidades emocionais de atenção, consideração, respeito, e a gente não faz isso com a gente. Quer dizer, o tal do bonzinho vai fazer isso para o outro fazer para ele. Olha que barganha, né? Que sacrifício, digamos assim. E lembrando que sacrifício gera expectativa, que gera frustração, que vai gerar cobrança e que vai gerar briga. E aí, esse é um outro tema. Voltando aqui ao nosso tema de hoje, falando das personalidades introspectivas, porque uma pessoa me perguntou, me pediu para falar sobre timidez. Timidez, gente, na realidade, é uma crença de impossibilidade. Eventualmente, essa pessoa tímida pode sim ter crescido num lar repressor, pode sim ter crescido sobre o olhar, sabe aquele olhar da mãe? Que aí quando você é criança, você quer pegar um brigadeiro a mais e você olha para a mãe para ver se pode e ela dá aquela olhada básica e faz assim. E você sente que você não deve pegar, né? Ou que você não deve falar. Quantas vezes eu já ouvi casos aqui no consultório sobre criações, né? Pessoas que cresceram em lares onde elas não podiam falar. Ó, você não pode falar, fica quieto, tá? Não fale, não pode nem chorar. Como que essa pessoa altamente reprimida, ela vai crescer? Tímida, introvertida. Então veja, a timidez e a introversão, quando é resultado de uma educação repressora, ela está ligada a uma crença de impossibilidade. Então a pessoa encalacra a natureza verdadeira, as vontades, o entusiasmo e ela veste a capa da timidez. É aquela pessoa que não faz pergunta. Sabe aquele aluno que morre de medo de fazer uma pergunta porque todo mundo vai olhar para ele, porque ele morre de medo da crítica, de ser inadequado, de ser ridículo. Então o tímido, na realidade, ele carrega uma capa que, num sentido assim mais popular, nós poderíamos dizer que é uma capa de orgulho. Porque se ele tivesse certeza de que todo mundo vai aprová-lo, ele vai fazer o que ele quer, ele vai extravasar a vontade dele. Uma vez uma cliente me falou, nossa, eu fico tão chateada, porque, puxa, como eu gostaria de ir lá no meio do salão e dançar. Ela estava se referindo a uma festa de casamento, onde teve um baile junto e todo mundo foi lá para o meio do salão e as pessoas estavam dançando. E ela não foi. Ela ficou sentada na mesa, quietinha, morrendo de vontade de ir lá dançar. E por que ela não foi? Porque ela estava com medo de parecer ridícula. Ela disse, mas eu não sei dançar. Eu digo, e quem é que disse que você tem que saber dançar? Não é? Se você for lá e deixar o seu corpo se mexer ao sabor da música, você vai fazer exatamente o que você quer. Você vai soltar-se, você vai expressar a sua natureza, a sua essência. E é isso que o tímido, que carrega essas crenças repressivas de não, de medo de ridículo, de medo das críticas, etc. e tal, precisa fazer para trabalhar essa repressão.
Quer dizer, ele precisa focar o quê? A vontade dele, o entusiasmo dele, para que a atitude espontânea seja a favor de extravasar essa natureza. Pode ser difícil de cara, mas quando a pessoa percebe que ela realmente não controla o outro, que ela nunca vai ser responsável pelo que o outro acha e que o outro tem o direito de achar qualquer coisa, porque opinião é um troço pessoal e que nós não controlamos, certo? Por favor, liguem-se nesse negócio de não controlar a opinião do outro. Então, o tímido vai se soltar. Eu gostava muito, aliás, eu gosto, mas nesse momento de pandemia eu não tenho ido num clube lá em Itanhaém e que normalmente tem aquelas partes de lazer do karaokê. Então a gente vai lá e canta, né? E eu achava muito bonito, por exemplo, um rapazinho e o pai dele, eles eram hiper desafinados, eles eram desafinados mesmo, mas eles tinham a coragem de toda reunião de karaokê ir lá cantar as músicas que eles gostavam, certo? E era bacana, não interessa que fossem desafinados. Eles tinham a coragem de ir lá porque eles adoravam fazer isso. E de repente uma outra pessoa que até tinha uma super voz, era afinadíssima, morria de vergonha de ir lá cantar, porque ela ia se expor. Expor-se aos outros, expor a opinião dos outros, quando todo mundo tem o direito de pensar o que ele quer. Então é essa a referência que o tímido tem que sair. A referência não pode ser externa, a referência tem que ser interna. O que eu quero fazer? Qual a minha vontade? E aí você vai fazer o que você quer, certo? Medo de errar é outra grande besteira. Quem falou que você vai errar de propósito? Você vai fazer o que você sabe. Então veja, vamos parar com essa história de se preocupar com o que o outro pensa, com a opinião do outro. E foque você, o seu interior, a sua vontade, a sua natureza, o seu entusiasmo. Porque é exatamente isso que nós estamos aqui para fazer, sermos nós mesmos. Qual a diferença entre o tímido e o reservado? É diferente, gente. A gente tem uma natureza, todo mundo nasce com uma natureza. Se você observar o bebê, criança bem pequenininha, você vai perceber o que é a natureza de cada um. Tem uns que são extremamente xeretas, curiosos, né? E eles focam uma coisa e quando eles focam aquilo, nada mais importa, é aquilo. E tem aquele outro que é mais reservado. Ele está mais ali na observação. É interessante a gente perceber. Então vamos lá, o reservado, ele chega num lugar, ele observa. Ele fica na dele. Ele fica observando como é que é o ambiente. Ele começa a perceber todos os detalhes do ambiente, não porque ele tem medo das pessoas, mas porque ele é reservado. Essa é a natureza dele. É aquela pessoa que de repente fala baixo, que observa muito, pensa, sabe? Assim, é como se ele estivesse refletindo muito naquilo que é conversado e ele vai expor a opinião dele sem medo de desagradar. Então, o reservado é o reservado. Não tem nada de errado com o reservado. Ele é assim, ele se sente bem assim. Tem também a perua, que se sente muito bem assim. Eu tenho várias conhecidas peruas. Sabe aquela pessoa que primeiro já se veste de uma maneira que aparece em tudo quanto é sentido, né? Aparece na forma do cabelo, na maquiagem, na roupa. Ela chega na festa e ela chega chegando. Sabe aquela pessoa que chega chegando? Muitas dessas pessoas peruas, elas precisam de autoconfiança e elas fazem isso exatamente por falta de autoconfiança. Pode parecer besta, né? Mas da mesma maneira que o tímido tem falta de confiança, às vezes a perua também tem, tá? Só que um age de uma forma, num polo, e a outra age num outro polo, tá? Que é para justamente trabalhar ou estar em contato com essa falta de confiança. Então a perua necessita ser aceita. Quanto mais ela aparece, mais ela se sente aceita e observada, e aquilo alimenta. Em contrapartida, o tímido, quanto menos olharem para ele, melhor.
ele se sente protegido. A perua não. Mas tem as peruas extrovertidas, e aí nós estamos falando de outro tipo de personalidade, o ostensivo, o extrovertido, que ele é assim. Sabe aquela pessoa, ela topa tudo, ela sempre gosta de falar o que ela pensa, ela até entra na conversa do outro, sabe a rodinha tá ali, ela vai lá, ela dá palpite, e ela não se sente mal. Às vezes as pessoas falam, mas que falta de desconfiômetro. Gente, não é. A pessoa é extrovertida, ela é participante, ela é assim, ela é aberta, ela é solta. E eu acho isso muito legal. Legal em que sentido? Quando a pessoa é o que é. Então nós vemos isso na natureza desde sempre. E se nós pararmos para pensar, nós vamos ver isso inclusive nos animais, tá? Tirando, claro, né, aqueles condicionamentos que já foram feitos, ou as broncas, ou a... Sabe aquele negócio? O animal ou a criança vai fazer alguma coisa, o cara pega uma folha de jornal e bate. Não é legal, mas tem gente que ainda faz um negócio desse. Ou fala um sonoro não, né? Então você vai condicionando aquele bicho, e às vezes é necessário, claro. Mas normalmente o bicho ele já tem uma natureza também. É legal a gente observar isso, tá? Então a natureza está presente. Ela está presente. Ela é. Na Gestalt terapia, o criador da Gestalt, Frederick Pierce, ele sempre falava: uma girafa é uma girafa, uma rosa é uma rosa. Elas não têm vergonha de serem o que são. Pensa na elegância de uma girafa andando. Ela não tem nenhum problema em ser uma girafa, não é? Ela é. Então, olha que interessante quando nós olhamos a natureza dessa maneira. Uma rosa é uma rosa. Ela não pensa. Ela é. Sabe? Então, veja, aqui se nós sairmos um pouco desse negócio do ego, que de certa forma é a nossa defesa, né? De certa forma representa as crenças que nós absorvemos, seja na nossa educação, seja no nosso inconsciente coletivo. Então nós vamos, por conta desse ego, nos reprimir ou nos soltar de uma maneira exagerada ao sermos inconvenientes, assim, sem o julgamento do inconveniente, mas aquela pessoa que precisa ser inconveniente para que ela seja aceita, tá, no meio. Então tudo aquilo que foge da natureza são as defesas egóicas, são as crenças que nós trazemos. E aqui eu sugiro grandiosamente um livro que eu escrevi, que é O Desafio de Ser Você Mesmo. Nesse livro eu falo muito sobre as interferências que nós recebemos na nossa educação, interferências culturais. O cara nasce no Brasil ou no Nordeste. Tem muitas interferências culturais ali. Tem um monte de superstições que fazem parte daquela região e que a pessoa vai absorvendo na educação que ele recebe, tá? Nós temos basicamente as interferências do inconsciente coletivo. O fulano é mulher, o fulano é um homem, tem papéis. A mulher é assim, faz assado, não pode isso, não pode aquilo. O homem idem. Coisas que são passadas de geração em geração pela nossa educação tradicional, pela nossa educação que ainda é muito patriarcalista. Mulheres, prestem atenção nisso. Para quê? Para sair desses conceitos patriarcalistas, para sair dessa educação que nós recebemos, mas que não nos representa. Então esse livro, o Desafio de Ser Você Mesmo, você pode parar para pensar em resgatar essa natureza, em aprender a resgatar essa natureza. Todos os meus livros, eles abordam o autoconhecimento. E esse livro, A Inteligência Emocional e Dicas de Autoestima, tá? Onde eu falo um monte de coisas sobre autoestima, como resgatar essa autoestima, é exatamente isso. É o aspecto onde nós precisamos passar a ser o que nós somos por natureza. E a natureza é única, cada um é um. Eu falo isso todas as vezes. Cada um é um. Daí, o comparar é uma idiotice. O comparar é altamente lesivo.
Você está comparando gato com panela, não tem nada a ver. Então, quando você passa a se conhecer e dar espaço para a sua natureza, você vai realmente perceber se você é um extrovertido natural, um reservado natural e quais as crenças que você absorveu que geraram a insegurança, que geraram a timidez, sabe? Que geraram o excesso de responsabilidade. Porque isso não é uma crença, aquela crença repressora que elege alguém na família, geralmente o filho mais velho, tá? Para ser o cara que vai fazer tudo o tempo todo, certo? Então ele tem que ser responsável, não errar, não fracassar. O que é fracassar? O que é errar? Errar é besteira. Errar é a mente bandida, tá? Já falei isso. Errar, os nossos erros diários de todo dia são aprendizagens. Nós precisamos aprender, treinar muito para aprendermos. Então, veja, faz parte, ensaio e erro faz parte, normal. Agora, fracasso, essa é outra bobagem, né? Que a gente carrega, uma crença muito besta, muito forte, exagerada. E fracasso é o quê? Apenas um resultado que saiu diferente do que você queria. Isso é fracasso, gente? É só o resultado que saiu diferente do que eu queria. E aí eu vou olhar e vou aprender. O que eu posso melhorar? Onde que eu vou prestar mais atenção? Que detalhes que eu deixei passar para resolver, para resgatar, criar aprendizagem e fazer de novo. Dizem, não sei se é uma verdade, que Thomas Edison fez cerca de 10.000 experimentos para chegar na lâmpada elétrica. Veja bem, ele não desistiu, né? Ele não desistiu. Então é interessante a gente observar quantos outros tem atores, artistas que sempre contam as histórias deles, né? Aquele que fez o Lutador, esqueci o nome dele agora, viu? Mas ele chegou a vender o cachorro dele para fazer um filme que ele queria, né? O primeiro filme dele. Depois que ele ganhou todo o dinheiro que ele queria, ele foi lá e pegou o cachorro de volta. Achei lindo isso aí. Então veja que interessante, se nós observarmos, ouvirmos essas histórias, nós vamos perceber que os grandes líderes são aqueles que continuam perseverando. Então, quando nós usamos nossos potenciais, nossa inteligência, os conceitos de perseverança, de disciplina, veja, nada é tão simples. Até para aprender a fazer um arroz para quem não sabe, é complicado. Mas a pessoa pode aprender um pouco de disciplina, um pouco de atenção, um olhar que represente o querer verdadeiro, né? Então, aí você coloca a meta, você programa os passos e você vai realizar. Então, eu espero que eu tenha conseguido explicar as diferenças aqui das personalidades, dessas formas que nós temos de nos expressar, dessa forma única de ser. E é tão bacana quando a gente consegue sentir que nós estamos no caminho desse resgate, onde você passa a bancar-se, ou seja, ser si mesmo. Eu fico à disposição para dúvidas, perguntas, enfim, qualquer coisa que você queira comentar, comente aí nos comentários, dê o seu like, divulgue esse vídeo para as pessoas que precisam dessa informação, porque sempre agrega no nosso autoconhecimento. Quanto aos livros, você pode acessar o meu blog, Lourdes Possato Blog, e aí você tem as informações de todos os livros e como adquiri-los. Grande beijo, namastê, até o próximo vídeo. Eu agradeço pela sua atenção. Tchau!